pessoal, estou de volta com a nossa aula de geografia agora. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a culinária brasileira, comidas gostosas que nós temos no nosso Brasil. Então, nós sabemos que grande parte das comidas que temos no Brasil são de origem de outras culturas que, conforme as pessoas que foram migrando para o Brasil, trouxeram junto com eles também os seus dotes culinários, as suas comidinhas, não é? Vamos falar um pouco sobre a culinária caiçara. Caiçara é um termo usado para falar sobre habitantes do litoral. E essa culinária veio através dos indígenas que viviam nessas regiões, que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Só que eles trouxeram essa culinária da forma que eles viviam. Eles caçavam, não é? Plantavam e colhiam. Então é uma culinária que vem com coisas frescas, com alimentos frescos, direto da natureza. Porém, com o tempo, esses habitantes, eles começaram a sofrer muita violência. Alguns deles foram extintos e outros se mudaram para outras regiões. Só que esses hábitos culinários continuaram no Rio de Janeiro e nos outros lugares aonde eles habitavam. Hoje em dia nós temos a farinha de mandioca, a branca ou a torrada, nós temos a mandioca, a mandioquinha, o inhame, que são raízes que cultivamos e são utilizados em muitas coisas que nós comemos no nosso dia a dia, na nossa culinária. Temos a muqueca, que é um prato típico da cultura caiçara, que eles deixaram que deixaram essa cultura pra gente, essa culinária pra gente até os dias de hoje. E é uma cultura muito rica, uma cultura de origem indígena que mesmo com o tempo não foi destruída, mesmo com a mudança deles para outras regiões, permanece. E é uma cultura muito rica porque é uma cozinha simples, é uma forma simples de cozinhar, mas muito saborosa, muito gostosa. E assim, nós cultivamos essa cultura, nos alimentamos de pratos típicos, de raízes, da forma que esses indígenas deixaram pra gente aqui no litoral, não é? Agora vamos responder algumas questões do nosso livro. No número 1, está assim: analise o mapa na página 134 e marque X na região brasileira na qual você mora. Nós vivemos na região sudeste. Então vai lá na página 134, localiza a região sudeste e marque um X. Ó, página 134. Nós vivemos no Rio de Janeiro. Aqui. Essa aqui é a região sudeste. Está marcado de rosa. Então, vamos marcar um X na região sudeste. E na página 37, vamos marcar aqui um X na região sudeste, que é aonde nós vivemos no Brasil. Agora, vamos para a página 138. Página 138, número 2. Dos exemplos citados como os típicos da culinária do Sul e do Sudeste, você já experimentou algum? Você vai dizer se você já experimentou alguma comida típica do Sul ou do Sudeste, ok? No número 3, nós podemos ver um pouco sobre a origem do pão de queijo. Pelo que parece, o pão de queijo surgiu em Minas Gerais, mas não se sabe ao certo aonde que foi criado o pão de queijo. Porém, nós sabemos que ele teve origem lá pelo século XVIII em Minas Gerais. Por quê? Porque os portugueses, eles precisavam de um alimento mais
forte, assim, para que eles ficassem bem mais alimentados, igual era na Europa. E eles sentiram muita falta do pão. Porém, em Minas Gerais não tinha muito trigo. Lá era um lugar que era mais fácil de você criar a mandioca. E o que? A mandioca é uma raiz, não é? E que extraído da mandioca nós conseguimos ter o polvilho. E assim eles começaram a fazer misturas. Como não tinha o trigo, eles decidiram usar o polvilho extraído da mandioca para produzir o pão. Só que para deixar mais gostoso, o que eles pensaram? Vamos colocar queijo. Colocaram queijo no pão. E assim criaram o pão de queijo. Só que o pão de queijo não é feito de farinha. O pão de queijo, ele é feito de polvilho, diferente dos outros pães que nós usamos o trigo. Mas como o trigo era algo que não era fácil de achar em Minas Gerais, eles utilizaram o polvilho, porque o polvilho era extraído da mandioca e a mandioca é fácil de cultivar em Minas Gerais. E utilizaram o queijo, que a produção de leite em Minas Gerais é muito grande, então é fácil de ter acesso ao queijo. Então eles misturaram esses dois produtinhos mais alguns outros ingredientes e assim formaram o pão de queijo. Agora vocês vão responder a questãozinha abaixo. Vocês devem marcar um X no que explica um pouco mais sobre as particularidades naturais encontradas em Minas Gerais, que ajudaram no desenvolvimento desse importante símbolo da cultura mineira e brasileira, que é o pão de queijo. Aí vocês vão responder entre a alternativa A, B e C. Vocês vão escolher aquela alternativa que diz mais sobre o que é feito, o que é produzido em Minas Gerais. Nós sabemos que em Minas Gerais é fácil acessar a mandioca e o leite, que são os principais ingredientes para produzir o pão de queijo, porque lá o trigo não era muito fácil, muito acessível na época desses portugueses que queriam muito comer um pão, sentindo falta da comida que eles tinham na Europa, não é? Então procure essa respostinha aí. Na letra A, fala que as condições naturais em Minas Gerais são favoráveis ao plantio do trigo. Isso é verdade? Não, é favorável ao plantio de mandioca e leite. Na letra B, as condições naturais em Minas Gerais são favoráveis ao plantio da mandioca, no qual se produz o polvilho e a produção de leite que origina o queijo. Ok. Na letra C, as condições naturais em Minas Gerais são favoráveis ao plantio de mandioca, a qual se produz a farinha de trigo. Nós produzimos a farinha de trigo da mandioca? A farinha de trigo, ela vem do trigo. O polvilho que vem da mandioca. Então, a resposta correta que nós podemos marcar é a letra B, que fala exatamente todas as necessidades que eles tinham e que Minas Gerais conseguiu levar a eles na produção desse pão, ok? Um beijão da Tia Rose e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha. Um curtir da Tia Rose pra vocês. Tchau!